Agora vamos falar sobre um assunto que é muito sério: o impacto psicológico em crianças e adolescentes que passam pela adultização precoce e a exposição indevida, principalmente em redes sociais. Psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa está aqui com a gente para falar disso. Muito obrigado, Antônio Gomes, pela participação. Bom dia. Bom dia, obrigado também, Jorge, e aos nossos ouvintes. Acho que para a gente começar, né, o importante é entender o que é adultização precoce e exposição indevida em redes sociais, né? Que muitos pais até podem passar por isso e nem estar percebendo. Sim, até porque é bem complexa, né? Essa expressão, ela parece nova no mercado aí agora, né? Da internet. O mercado midiático. Midiático, né? Mas ela é antiga, desde que o mundo é mundo, né? A tornar adulto aquele que ainda não está, e nós consideramos aqui adulto um processo de maturidade psicológica, emocional, discernimento cognitivo e maturidade também fisiológica e anatômica, né? Portanto, se nós formos atrás do que seria a adultização na nossa história, né, nós podemos pensar até nos filhos dos faraós, que o faraó era um deus, né, vivo na terra, o Horus, né, vivo, e o filho já vinha com esta bênção, unção. Ele seria filho do Deus vivo, portanto, ele também o era, né? Então, por muitos momentos na história do mundo, nós tivemos as crianças sendo vistas e participando de algum jeito. Aí, trazendo para hoje, quando falamos de adultização, que é tornar aquela pessoa que ainda não está com esse processo no estágio de maturidade considerável, né, emocional, físico, orgânico e cognitivo, nós vamos dizer que é uma adultização. Aí começamos a pensar, né, Jorge? Então, o trabalho que nós tanto nos gabamos, né, de que o nosso pai botou nós com 12 anos a puxar arado na roça, né? Isso é adultização? Não, isso é orgulho, e a gente bate no peito. É adultização. Porque uma criança de 12 anos não pode segurar arado, carregar boi na canga, né? Não podia ficar o dia todo na roça capinando e levando feixes de cana-de-açúcar no ombro. Isso é adultização e mais que isso é crime, isso é maus tratos. Mas para aquela época, a subsistência da família não conseguia discernir, porque moralmente estava dentro daquele arcabouço. Então a nossa moral... Da cultura da época, né? Isso, a cultura está dentro da moral, e a moral, vice-versa, é reforçada por aquela cultura. Então, se nós formos pensar no processo da infância com a adultização, nós vamos passar por vários momentos que não foram adultização, foram situações hediondas, horríveis, pecaminosas contra a criança, né? Inclusive sexualmente, porque já passamos por fases muito mais autorizadas do que outras que também tiveram, da criança casar, né? Só para ter uma ideia, nós estamos resolvendo essa situação no Brasil nos últimos anos, né? Não é uma coisa tão distante assim. Não, nós tivemos recentemente 80 e poucas mil crianças de 14 a 10 aninhos de idade que estavam em relacionamentos, ou formalizados ou informalizados e autorizados pela própria família, legitimados dentro daquela cultura, microcultura, né? Então essas questões todas sempre existiram e existem. O que hoje nós sabemos é que nós estamos eticamente mais apurados. Nós incluímos códigos de conduta, de comportamento, de olhar para a criança, e isso se deve muito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, da década de 80, se deve muito à criação do SUS na década de 80, a nossa Constituição
na década de 80. Então nós estamos falando de 30 anos. Portanto, uma pessoa hoje que tem 80 anos, ela sabe muito bem como é que foi a vida dela quando criança e sabe muito bem como é que foi a vida da mãe dela como menina, que era abusada, foi estuprada, cuidava de uma casa com 8 irmãozinhos, levava comida na roça para os pais que estavam trabalhando, mexia tacho de comida e de trato para os bichos. Ela sabe disso. E um guri de 80 anos hoje, né, um guri de 80 anos, nós vamos pensar ele há 70 anos, 75 anos atrás, ele sabe muito bem como vivia, com o pé rachado, de pé descalço na geada, levando trato para os bichos, tirando leite de manhã cedo, fugindo de onça no mato para buscar comida. Quer dizer, a criança sempre participou da sociedade de um jeito ou de outro, né? O que hoje, agora fazendo a ponte que eu comecei, os nossos códigos de ética, eles se refinaram e fazem com que nós olhemos a criança no lugar da criança, não como um pequeno adulto, nem como um ensaiador, um treinador para a vida adulta. Quais são os principais riscos psicológicos, Antônio Gomes, que para as crianças e adolescentes que são expostos de forma precoce a conteúdos, comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à sua idade? Ah, na minha época, eu não sofria nada disso, isso aí é mimimi, depressão porque está sendo adultizado, ansiedade porque está sendo adultizado, baixa autoestima, menos-valia pessoal porque essa criança está sendo adultizada. Na minha época, eu trabalhava desde os 8 anos de idade e não sofri nada na minha cabeça. Falso. Nós sempre temos efeitos do momento em que vivemos. O que nós dizemos hoje com tanta garra de que eu fui uma criança que trabalhei e não sofri nada, é uma maneira de se proteger. É um mecanismo de se fortalecer. E é válido para hoje. Só que temos que cuidar, porque as depressões, os cânceres, os AVCs, os infartos e todas as outras doenças psicossomáticas, elas não caem nessa tua balela de dizer que tu viveu muito bem. E a questão Então hoje, Jorge, só completando, hoje nós temos sim a visão, a compreensão de que essas crianças adultizadas, e não é precocemente, adultizado já é o fato, né? Certo. Elas vão pagar também por conta da sua constituição psicológica, emocional, ideoafetiva, relacional. E a questão da erotização, que tem impactado mais nesse momento, né? Inclusive no Congresso Nacional. A erotização junto com a adultização dessas crianças. Então, a erotização já é uma adultização para a nossa moral agora. Não foi em alguns momentos. E não é em alguns povos. Para o Oriente Médio, para a região mais próxima da África, ainda tem muita gente que se dá, né, para o casamento, dá a filha para o casamento, faz experiências com crianças, né, porque a moral vai permitindo isso ainda. Então, a erotização é um dos elementos muito grave na nossa moral, porque nós temos isso. E isso se deveu depois do século XVIII, mais ou menos, quando os religiosos ajudaram a contribuir nessa cultura de que aquela criança não era simplesmente mais um corpo que podia participar dos atos libidinosos, dos desejos da carne. Então nós fomos tendo essa compreensão, pois a erotização, ela não só fere e machuca, né, a criança, como traz marcas permanentemente para a sua vida adulta, a sua relação depois de casada, na verdade, né? E quais são esses impactos que podem acontecer? A falta do desejo sexual, a dor. Muitas mulheres têm dor vaginal, elas têm dificuldade de fazer sexo, mas elas se submetem
Porque a cultura diz que se ela não for mulher em casa, sexual para o marido vai buscar a prostituta na rua. Isso ainda é forte na nossa cultura. Então nós temos muitas questões ainda entranhadas na nossa cultura que faz com que nós, hoje, falemos de adultização por conta da exposição sensual, estética, erótica. Mas é muito mais que isso. É muito mais. É quando eu penso que o meu filho tem que fazer 3 idiomas aos 5 aninhos de idade, tem que fazer aula de dança, tem que fazer aula de balé, tem que fazer aula de maquiagem, tem que fazer tem que reforçar a matemática, pensando nele no vencimento do vestibular, quando ele tiver 16 ou 17 anos. Então, quando eu penso que o meu filho tem que fazer muita coisa hoje para a vida adulta dele, eu estou adultizando ele. Olha só como é sensível. E se eu não entro em contato com essa sensibilidade do meu pensamento, eu não percebo que eu autorizo comportamentos mais graves, como a erotização, a sensualidade, o abuso sexual. Aí depois eu quero vir, obviamente, com a repressão em cima, porque aquilo fere a moral, fere os nossos conteúdos éticos do momento. Mas eu participo quando eu olho para minha criança e digo, essa aqui vai ser uma grande mulher, e eu começo a tratá-la e eu não dou a ela a chance, o direito de apenas ser criança, brincar. Que sinais os pais ou os responsáveis podem observar quando essa exposição, principalmente em redes sociais, né, que é o grande foco do momento, começa a gerar sofrimento emocional ou comportamental? Com 1 aninho e meio, nós estamos dando um celular para as crianças, para ela poder assistir aqueles desenhinhos animados e deixar eu fazer comida, e deixar a avó ficar mais tranquila cuidando deles. Ou seja, confortar o ambiente significa calar aquela criança com uma tela. Aí nós começamos este processo que tu traz para a gente repensar hoje. Tá? É quando a gente entende que a internet pode fazer parte liberalmente da vida de um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. A internet, ela traz muitos conteúdos bons, nós vivemos isso e é irreversível. Isso é um ponto. Ela não é do Satanás. Ela é criação da obra humana para o bem. A bomba atômica deveria ser para o bem e não ser utilizada daquela forma, né? Os exércitos que hoje estão sendo espalhados pelo mundo por alguns perversos é para matar, é para dominar, é para possuir, é para oprimir povos, quando na verdade deveria ter uma outra função, né? Na verdade já é maluco pensar que nós precisamos de exército no ano de 2025, quando nós estamos tentando curar o câncer, né? Quando nós estamos tentando descobrir uma vacina que não deixa o diabetes expandir como está expandindo, como nós deveríamos estar tratando as obesidades. Não, nós estamos botando exércitos no mundo que estão gastando trilhões de dólares, mas nós não damos um prato de comida para matar fome. Então olha como não é só a erotização, não é só esse fenômeno, é como nós pensamos globalmente. É como é que está a minha consciência de olhar para o ser humano. Aí sim eu consigo cuidar de uma criança de 2 aninhos de idade que está aprendendo a usar a tela e como é que ela vai seguir nesse processo. Porque eu não posso mais impedir as crianças de usarem tecnologia. Ah, vamos deixar para usar tecnologia só depois dos 14 anos. Olha, eu conheço algumas pessoas e famílias que estão fazendo isso. Raríssimas. É difícil, porque a escola também precisa do movimento. Hoje nós estamos falando aí desses bancos de dados artificiais, né, que a gente utiliza para a inteligência da gente, né? Lá não é inteligência, lá são bancos de dados artificiais, porque eles absorvem o conhecimento que já passou pela Terra e eles se reproduzem para a gente, se refazendo de acordo com
a pergunta da gente. Então, contribuindo com a nossa inteligência, né? Se nós estamos vivendo isso, nós não podemos impedir a criança ou adolescente de viver isso. É natural que viva, mas tem que ser supervisionado, tem que ser olhado, tem que ver qual é a função disso. Voltamos a velhos papos antigos. Qual é a função das coisas na vida do humano e em seus estágios e idades? E quando o dano já aconteceu, quais formas de acolhimento psicológico podem ajudar uma criança ou adolescente a se recuperar? Então, depois de uma criança ou adolescente ter se exposto nu e o ameaçador, o bandido, do outro lado, o agressor, chantagear, né, esse adolescente ou este adolescente por conta de ter se passado, feito um golpe, né? Nós vamos ter aí um prejuízo muito grande, principalmente ligado a transtornos de ansiedade com ideias persecutórias. Tá? Se essa criança tem em si informações psicóticas na constituição de traços de personalidade, é um braço cheio para desencadear uma esquizofrenia. Vai desencadear um transtorno de ansiedade com fobia. Se tem características, enfim, depressivas, vai entrar na depressão, podendo ir à automutilação e ao suicídio, por conta do desespero, da exposição e da sensação de impotência, de dar conta daquele vexame que se considera estar passando. Então é muito grave, né? Todas essas características aí vão aparecer. E que mensagem, Antônio Gomes da Rosa, que o senhor pode deixar para os pais, educadores, para a sociedade de um modo geral, sobre um tema que é tão delicado, né? Não só a adultização, como erotização de crianças e adolescentes na internet? Eu não consigo deixar uma mensagem falando do fenômeno que nós estamos avaliando hoje, que é a exposição da dancinha. Essa exposição da dancinha, ela tem uma construção milenar. E ela tem, muito recentemente, nos últimos 30, 50, 100 anos, a contribuição do que eu pensei sobre a criança, do que eu tenho como cultural para permitir que a criança se torne um adulto. Então, repetindo, se eu entendo que a minha criança é um pequeno adulto que tem que se aperfeiçoar para ser adulto, eu nem me dou conta que eu sou um contribuinte da adultização. E aí fica difícil lutarmos por um evento só aqui em cima. Nós temos que rever cultura, nós temos que fazer a meia-culpa. Como é que eu estou num campo de alienação cognitiva, que eu vivo de um jeito dentro dessa moral, em que eu nem percebo que eu também contribuo para que outras janelas se abram contra aquilo que eu defendo. Exatamente. Quem quiser entrar em contato com Antônio Gomes da Rosa, conhecer um pouco mais do teu trabalho e conversar contigo, Antônio, como é que pode fazer? Na rede social, meu nome. Estamos todos ali, né? Todos na rede social. A rede social é fantástica. Ela te leva ao encontro da população e a população vê muita coisa. Eu utilizo a rede social muito bem, né? Eu faço cursos, eu faço lives, eu atendo a clientes de outros países através da rede social, né? E mais que rede social, da internet, né? Mas nós temos que sempre nos questionar, né? O que eu estou fazendo que eu não estou compreendendo ainda cognitivamente que faz mal para mim ou para o outro, né? Por exemplo, os vícios nisso, que daí é outro papo, né? Nossa, mãe, dá mais um grande papo, né? Antônio Gomes da Rosa, muito obrigado pela sua participação. É sempre importante levar conhecimento e orientação para a nossa audiência. Eu espero ter impactado de que não é só ver hoje o que é a sensualidade e a erotização, mas como que eu venho contribuindo há muitos anos para que chegasse aqui, autorizar este momento. Exatamente. Muito obrigado. Por isso, ótima regulação semana. Já da internet. Tá? O senhor é a favor? A favor, não. Eu defendo a vida. E a vida hoje passa por aí, né? Regulação da internet. Né? Eu regulo dentro da minha casa o que o meu filho pode dizer à mesa na hora da refeição. Certas palavras não deve dizer.
Elas trazem energia negativa? Elas não condizem com o meu cristianismo? Portanto, regulação faz parte da organização humana e social. Felicidades. E a gente depende disso, né? Muito obrigado, Antônio Gomes da Rosa, psicólogo e psicoterapeuta.